Fala pessoal, tudo certo? Ontem a Adobe anunciou inteligência artificial dentro do Photoshop, mas agora uma inteligência artificial generativa, ou seja, vamos poder criar imagens, vamos poder alterar imagens digitando prompt dentro do Photoshop. Esse vídeo aqui vai ser para trazer essa primeira impressão. Eu baixei o Photoshop aqui no meu computador, existem outras maneiras de a gente testar essa tecnologia, mas eu quero basicamente ter a primeira impressão junto com vocês. Então eu abri aqui, obviamente, o Photoshop para entender como é que funciona a ferramenta, mas eu quero trazer a primeira impressão, a primeira reação junto com vocês aqui nesse vídeo. Então já deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito e vamos ver do que é capaz essa ferramenta aqui. Ontem a Adobe, na verdade eles têm um canal específico do Photoshop no YouTube. Eles lançaram um vídeo explicando como funciona essa ferramenta. E aí eu falei, bom, eu não vou pagar o Photoshop, porque normalmente os programas da Adobe são caros para mostrar isso, né? E aí eu vi que a gente conseguiria testar isso pelo Firefly. Eles liberaram aqui e você consegue testar algumas funções ali pelo Firefly. Porém, eu tava olhando aqui, então é uma dica para vocês também. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Por esse link aqui, vocês conseguem acessar e pegar pelo menos 7 dias de Adobe Photoshop gratuito, mas tem que colocar o cartão. E aí, beleza, se vocês decidirem fazer isso, vocês vão pegar os 7 dias grátis lá. E aí, depois que vocês pegarem, faz o download do Photoshop normal no computador, tudo, principalmente do Creative Cloud Desktop, que é essa aplicação aqui da Adobe, em que você gerencia todos os programas deles. E aí você vem aqui, ó, do lado esquerdo em aplicativos em versão beta. E você instala o Photoshop versão beta. É nesse Photoshop beta que a gente vai ver Generative Fill, que é essa parte da inteligência artificial generativa dentro do Photoshop. E aí depois você instalar esse Photoshop beta, é só abrir normalmente, ele vai abrir aqui. Então é isso. Então eu abri essa imagem aqui que eu tinha criado por inteligência artificial fora do Photoshop, fiz uns testes na ferramenta, mas mais nada. Vocês podem ver que aqui tá limpinho. Eu nem usei direito. Então eu arrastei uma foto aqui para dentro do Photoshop, vou dar um OK. Essa foto aqui eu peguei no banco de dados gratuito na internet, só para a gente fazer o teste. Então tem muita coisa muito interessante para acontecer aqui, então fica até o final do vídeo, porque pelo pouco que eu já vi, isso aqui tá impressionante, tá? Então vamos lá. A gente tem a possibilidade de arrastar essa barrinha aqui. Essa barrinha aqui é a nova barrinha da inteligência artificial, tá? Então a gente tem inclusive aqui parte de remoção de fundo, a gente consegue mexer nas propriedades da imagem por aqui mesmo. Então eles deixaram uma barrinha aqui que dedicada a essas novas funções. Então a gente pode deixar a barrinha fixa aqui para não ter problema e tá tudo certo. E aí qual que é a grande vantagem, qual que é o negócio legal disso aqui tudo? É porque você utiliza as próprias ferramentas aqui do Photoshop de seleção para selecionar em que área da imagem você quer trabalhar. Só que diferente de outras coisas que a gente vê por aí, isso aqui tá muito impressionante, vocês vão ver o porquê. Então vamos ver aqui, eu vou criar uma partezinha aqui cortada mesmo. E aí ele já liberou para mim aqui a parte de preenchimento generativo, tá vendo? Ele tá até em português, tá legal. Então você clica aqui e digita o prompt. Porém, tá escrito aqui, o prompt só pode ser em inglês por enquanto. Pelo menos eu acho que é por enquanto, né? Mas tá bom, vamos lá. Então ele tá escrito aqui, ó, descreva o que você gostaria de gerar, ou fique à vontade para deixar espaço em branco. Você pode deixar espaço em branco, que ele simplesmente vai entender o que seria interessante ter ali. Mas vamos pôr aqui uma nuvem, né? Escrevi aqui White Cloud, que seria uma nuvem branca. Ele criou 3 versões aqui. Ele criou uma lua, não sei porquê, eu não quero a lua. Eu vou deixar assim. Gostei assim, só esse pedacinho de nuvem aparecendo aqui e tá tudo certo. Agora, o que me impressionou bastante? Normalmente, quando a gente trabalha com essa parte de imagem generativa, a gente criou alguma coisa na imagem aqui, normalmente ele ficou na imagem, ou seja, ele já incorpora na imagem. Aqui no Photoshop, não. Aqui no Photoshop, o que acontece? Ele vai criar uma nova camada, como funciona o Photoshop. Então, se eu quiser voltar atrás, eu posso selecionar e simplesmente aquela nuvem desaparece. Mas qual que é o negócio? Ele realmente integra a nuvem na imagem. Ele não criou uma imagem de uma nuvem por cima. Vocês repararem aqui, a coloração está acompanhando exatamente o fundo do céu ali. E quando é preciso, ele muda às vezes um pouquinho o entorno da imagem aqui para casar uma imagem legal com a outra. A textura fica legal uma com a outra, né? Vou fazer um teste aqui e vou copiar uma ideia que eu vi no vídeo da própria Adobe. E eu quero ver o que ele cria aqui pra gente. Eu pedi para a inteligência artificial aqui uma área que tivesse água reflectiva aqui, uma água azul que refletisse a imagem, né?
Então olha que maluco isso aqui. Ele dá 3 opções pra gente, né? Então essa opção aqui eu não gostei muito. Achei meio esquisito. Essa aqui ficou mais ou menos. Ficou legal aqui, mas não foi a que eu curti. A que eu curti mais foi realmente essa aqui. E olha que interessante que eu comentei com vocês. Ele vai pegando a textura aqui do solo, das coisas que já tinha, e vai trazendo para a imagem. E ele pega o reflexo aqui da árvore, por mais que não tenha ficado perfeito, ele tenta imitar o reflexo e ele pega realmente mais ou menos a posição, a distância que tá aqui, pegando só um pedaço, não pegando tudo. Então, é realmente impressionante isso aqui. Então, como eu tinha mostrado para vocês anteriormente, eu posso simplesmente esconder isso aqui e pronto. Ele, inclusive, eu tinha feito uma seleção que ia até a árvore, e se vocês repararem, ele recriou o solo até a árvore aqui, para poder aproveitar o máximo dessa imagem aqui. Vamos brincar com outra coisa aqui. Eu pedi um Airbus longe, né? Um avião aí longe. E olha que interessante, ele criou 3 versões do avião. Vou deixar essa aqui que eu curti. Pronto, já tem um avião no céu. E se a gente... Será que é bom em criar, tipo, animais? Alguma coisa nesse sentido? Vamos ver se ele cria. Então, lá, ele criou um leão. Não gostei muito do leão, mas ele criou aqui o que a gente pediu, né? Então, ele também cria animais, essas coisas. Não pegou reflexo, tá vendo? Porque a gente fez depois. É uma coisa que precisa tomar cuidado. Agora, outra coisa que eu vi eles demonstrando, que eu quero ver o funcionamento, é o seguinte. A gente pode selecionar a ferramenta de corte aqui. Ele vai marcar a imagem. E a gente pode arrastar para os dois lados aqui, ó. E tá bom. E aí a gente tem um espaço vazio aqui. A gente sabe que o Photoshop, ele já tem um preenchimento automático aqui, uma ferramenta que a gente selecionaria e ele faria o preenchimento automático. Porém, o preenchimento automático do Photoshop, o que ele entende? Ele entende o último pedaço da imagem aqui e meio que replica, né? Aqui nesse caso, com a inteligência artificial generativa, ele consegue criar realmente imagem, né? Então aqui uma coisa interessante que é na barrinha, a gente tem várias ferramentas que facilitam o uso desse preenchimento generativo. Então a Adobe pensou nisso também, inclusive essa parte aqui de inverter seleção. Eu inverti seleção, posso pôr preenchimento generativo e se eu não escrever nada, a inteligência artificial vai criar aquilo que ela acha que tem que criar. Vamos ver o que acontece com essa imagem. Olha lá, pronto. Ele criou, ele estendeu aqui, colocou mais nuvens. Aquela nuvem que tava só um pedacinho, ele criou a mais aqui. Não sei por quê, pode ser a minha seleção que não foi bem feita, alguma coisa nesse sentido, mas ficou uma marca muito clara aqui da seleção do lado direito, ficou muito nítido, né? Aqui do lado esquerdo ficou um pouquinho de nada aqui, mas nem aparece. Mas eu acho que foi realmente devido à seleção que eu fiz. A gente pode ver outras opções aqui que ele criou. Ó, essa opção aqui tem um pouquinho de mato aqui na duna, esse negócio esquisito que eu não sei o que que é. Ó, essa aqui ficou legal, hein? Ficou limpinha. Ó, essa aqui ficou bacana também. Mas eu acho que eu curti mais essa aqui. Tirando essa parte da seleção, não sei o que eu fiz que ficou bem esquisito. Mas vocês viram que ele deu continuidade na nuvem que eu tinha começado a fazer. Aqui ele deu uma continuidade na imagem bem melhor, ficou bem legal mesmo. E é o que eu falo para todo mundo, é o que eu acho que a inteligência artificial vai se tornar. Ela vai ser integrada com absolutamente tudo que a gente conhece, tudo que normalmente a gente usa, você tem que aprender a usar, porque ela vai estar integrada na maioria das coisas que a gente já faz no nosso dia a dia. Então, se a gente não entender como funciona, a nível de usuário, não precisa se aprofundar, né? Você vai ficar para trás. Então, se você tem aqui acesso ao Adobe Firefly, você também pode fazer alguns testes utilizando aqui o Adobe Firefly nessa parte de Generative Fill aqui. Ele vai funcionar mais ou menos igual ali o Photoshop, só que ele não vai criar camadas para você, né? Mas você vai conseguir brincar com imagens e fazer tudo. O grande problema aqui é que quando você, por exemplo, cria uma imagem aqui, faz alguma coisa aqui, na hora de fazer o download, ele cria um baita de uma marca d'água aqui da Adobe Firefly, né? Mas é bem interessante isso aqui também. A gente pode inserir ou remover coisas da imagem. Vamos pôr em remover e a gente põe em background, ele já remove o fundo totalmente da imagem aqui. Se a gente pôr em inserir e a gente clicar em background, ele vai inserir no background aquilo que a gente escrever aqui. Então vamos pôr, tem que ser em inglês também, tá? Só escrevi praia aqui, só para ver como que vai reagir o Adobe Firefly. Aqui ele cria 4 variações pra gente. Não sei qual, vou deixar essa aqui mesmo,
Então a gente pode pôr em Keep e tá feito aqui a parte da praia. A gente pode brincar com o tamanho do pincel aqui, a dureza, a opacidade. Pôr o tamanho do pincel aqui menor. Vou selecionar essa parte aqui. Coloquei um Golden Retriever. Eu achei interessante, sabe o quê? Ele manteve o desfoque do cachorro. Assim como o fundo tá desfocado, ele manteve o desfoque do cachorro que eu pedi aqui. Ficou bem legal, né? Pedi um navio de carga, ele fez o navio de carga ali com os containers. E tá lá no fundo, pronto, vou pôr Keep. E acabou. Aí daí pra frente, realmente, a imaginação é você ir brincando e testando realmente aquilo que você quer fazer com a sua imagem, né? Mas é o que vocês acharam da Adobe ter integrado a inteligência artificial generativa dentro do Photoshop? Eu de verdade eu achei incrível, principalmente a parte de ele criar ali integrações da imagem. Você pede água, ele cria o reflexo do que tem na imagem, ele cria a camada da imagem gerada, né? Então você consegue simplesmente ocultar, trabalhar com o Photoshop normalmente, com ajuda e facilidade de você criar composições ali junto com a inteligência artificial. Eu achei isso incrível. Escreve aqui no comentário o que você achou. E lembrando, você pode testar durante 7 dias aí o Adobe Photoshop e baixar o Photoshop Beta, como eu expliquei aqui. E se você tem acesso ao Adobe Firefly, você também pode testar por lá, tá bom? Deixa seu like aí, por favor, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vou deixar 2 vídeos aqui para você, um falando sobre como clonar sua voz e o outro vídeo falando aqui sobre a maneira correta de você utilizar os plugins do ChatGPT. Escolhe qual que você quer assistir agora e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.